Boa noite, bancário. Boa noite, bancária. Eu sou Juvândia Moreira, presidenta do sindicato, e nós estamos aqui em mais um Momento Bancário e Debate. Nós hoje vamos falar sobre a questão racial. Vamos falar, para começar um pouco com a gente, nós temos aqui Júlio César Silva Santos, não é isso, Júlio? Perfeito. Diretor do sindicato, é bancário do Itaú, formado em Direito. Boa noite, Júlio. Boa noite. Obrigada aí pela presença. Boa noite, Juvândia. Boa noite a todos bancários e bancárias que assistem o programa. E também com a Deise Recuaro, que é secretária de Políticas Sociais da Contraf e é socióloga, formada aí. Boa noite, Deise. Obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço, Juvândia. Bom, então nós vamos conversar aqui vamos falar um pouco que a gente acabou de mostrar, Júlio, o cortejo que nós fizemos hoje aqui no centro de São Paulo. E a gente viu que o cortejo ele estava homenageando, bom, eu não diria 3 pessoas, né? Porque uma delas é uma entidade. Eu queria que você falasse um pouquinho. O cortejo homenageou Luísa Marim, Ivone Lara e Oxum. Por que essas pessoas, quem são, né? O que representa na questão racial? Perfeito, Juvândia. Esse ano nós decidimos homenagear 3 mulheres. E por que 3 mulheres? Porque foram 3 mulheres que muito representaram para o movimento negro em seu respectivo momento. Entre elas, Luísa Marim. Luísa Marim, ela foi a líder da revolta dos malês, então ela teve um papel muito importante na história da sociedade e ela é mãe de Luiz Gama, que é um dos grandes abolicionistas que o nosso país teve. Uma das outras pessoas que nós estamos homenageando, e felizmente... Luiz Gama é o que fez o curso de Direito, né? O primeiro, não é? Isso, Luiz Gama foi um dos poucos negros, o primeiro negro, um dos primeiros negros a fazer o curso de Direito aqui na Faculdade de São Francisco? Ele foi o primeiro negro a fazer o enfrentamento de tentar fazer um curso de Direito na Universidade de São Francisco. Só que, infelizmente, no seu momento atual, ainda vivíamos todos o ranço da escravidão. E ele se inscreveu no curso, começou a cursar, mas o mesmo não conseguiu dar continuidade, porque ele foi expulso pelos professores e pelos companheiros de sala. Mas mesmo com todo esse processo de enfrentamento, ele ficava na janela da faculdade ouvindo as lições. E com essa atitude que o mesmo teve, ele conseguiu auxiliar para comprarem, né, a libertação de mais de 5.000 escravos. Ele aprendeu a legislação e conseguiu, dessa forma, ajudar outros negros a se libertarem. Isso, outros negros e negras a se libertarem. Então foi mesmo um trabalho muito proativo. E a gente ouve falar pouquíssimo, né, dessas histórias e dessas pessoas que tiveram um papel tão importante, né, nessa luta que a gente ainda tem contra preconceito, contra a discriminação racial e qualquer tipo de discriminação, né? É visível, porque se tenta sucumbir toda a história do povo negro em prol da sua liberdade. Então a Luísa foi também uma batalhadora e era mãe do Luiz Gama. Perfeito. E a dona Ivone Lara? Dona Ivone Lara, por quê? Esse ano ela completou 90 anos de idade e 64 anos de história frente à musicalidade. E ela é, dentro do movimento negro e também no segmento musical, uma das grandes referências. Também atuou muito fortemente no movimento negro, principalmente na época da ditadura, onde muitos negros e negras e o movimento negro ele ficou sucumbido por toda a pressão. E por isso, esses 64 anos de história, nós não poderíamos deixar de homenageá-la como um todo. E também, esse ano, uma das homenageadas é a entidade Oxum. Oxum é uma das entidades que ela, dentro da mitologia toda africana, ela é uma representatividade, é uma mulher. É uma entidade feminina. Uma entidade feminina. E como entidade feminina, ela visa principalmente a questão do amor e da intelectualidade. Então, quando nós falamos no amor e na intelectualidade, nós destacamos a importância de valorizarmos a intelectualidade do povo negro e a questão do amor. Porque somente com o amor para nós superarmos todo o preconceito racial que temos nos dias de hoje. E tem a ver com a entidade de uma religião africana, né? Isso, uma religião africana. Uma crença, eu não sei se é religião estrito sensu, mas de uma crença africana. É uma crença africana, porque ela pode ser utilizada não somente, tipicamente no candomblé,
mas também pode ser utilizada na Umbanda e outras religiões de matrizes africanas. É trazida aqui pelos negros, né? Pelos afrodescendentes negros aqui para o Brasil. Perfeito. Como é que está a situação da população negra no mercado de trabalho? Diferenças salariais, tem a mesma oportunidade de acesso ao emprego e como é que está também na ascensão profissional? Olha, se nós olharmos hoje no segmento bancário, que é o qual nós atuamos, a ascensão no segmento bancário do negro e da negra, infelizmente, ainda é muito aquém do que deveríamos ter. Por quê? Hoje, o homem negro e a mulher negra, eles representam apenas 19% da população bancária. Estou vendo que na população economicamente ativa, eles representam 35%. Então, eles estão em 35% do mercado de trabalho formal, né? Formal. Então, e na categoria bancária isso é bem menor. É muito menor. Na categoria bancária são 19%. Isso de acordo com o mapa da diversidade realizado pelos próprios bancos. E quando nós começamos a desmembrar esse mapa dos bancários, nós percebemos alguns agravantes. Por que alguns agravantes? Desses 19%, 16% são pessoas com tom de pele parda. Um exemplo, uma pessoa com tom de pele parda, nós poderíamos considerar o seu tom de pele como um exemplo. Mas a pessoa de tom de pele preta, que são 3% desses 19%, são pessoas que têm um tom de pele como o meu. Então, o que nós podemos identificar? Existe, entre aspas, com base nos dados do IBGE, uma verdadeira maquiagem, porque pessoas com tom de pele preta hoje são apenas... É bem menor. Bem né? menor. Se a gente olhar esse número, ele é bem menor. Ele é bem menor. E quando nós olhamos desses 3% com tom de pele preta, 2% são homens e 1% é composto por mulheres. Certo. E como é que está na hierarquia, né? Na pirâmide de cargos e salários? Onde estão os negros na categoria bancária? Tem cargos, tem negros na direção, tem negros nas gerências? Como que está essa distribuição? Qual que esse estudo mostra? Esse estudo mostra o seguinte: quando nós olhamos os cargos de superintendência e diretoria, os negros representam muito pouco. Por quê? 92% dos cargos eles estão nas mãos das pessoas com tom de pele branca. Quando nós vamos para os cargos de gerência, hoje mais de 85% eles estão concentrados também no tom das pessoas de peles brancas. E quando nós vamos para os cargos que é de supervisão, hoje mais de 75% também estão concentrados em pessoas com tom de pele branca. Agora, os negros eles ficam concentrados, na maior parte das vezes, nos cargos funcionais. E quando nós vamos para os cargos funcionais, são 81% de pessoas de pele branca que concentram esses cargos. E os 19% pessoas negras. E a remuneração, Júlio? O negro tem uma remuneração igual à do branco? Como é que está essa questão na categoria bancária? Na categoria bancária, hoje, esse assunto ele é um assunto muito crítico. Por que é um assunto crítico? Hoje, o negro e a negra no ambiente bancário, eles recebem, em média, 84% do salário do homem branco. E a mulher negra, ela tem uma renda ainda menor que esses 84%. As mulheres têm uma renda menor que os homens. Infelizmente, essas diferenças são um absurdo e a gente tem que lutar para acabar com isso, né? Diferença de raça, né? Discriminação por raça, gênero, né? Orientação sexual, qualquer ordem não pode ser aceita, é descabida e a gente tem que continuar lutando aí para acabar com essas discriminações, esse preconceito que não se sustenta. Júlio, você recebeu um prêmio que chama Prêmio João Cândido contra o racismo. Bancários recebem Prêmio João Cândido contra o racismo. Quem foi João Cândido e o que significa esse prêmio? Perfeito. João Cândido ele foi um almirante negro. Esse almirante negro ele fez uma luta na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, em prol de melhores condições de trabalho. Por quê? Ele, como um almirante negro, ele liderava diversos marinheiros neste navio. E liderando esses diversos marinheiros, eles sofriam muitas agressões físicas e emocionais no navio. Então, isso era o começo do século passado. Começo do século passado. E eles, na verdade,
Ele, na verdade, liderou toda uma luta pela melhoria das condições de trabalho. Perfeito. Nos navios, né? Isso. Na sua época, ele mirou a artilharia do navio à cidade que era a cidade do Rio de Janeiro. E aí foi toda uma revolta, que aí o governo atual teve que negociar com eles. Mas depois ele recebeu toda uma opressão por conta disso. Mas ele ele teve toda uma resistência. E essa revolta o deu uma projeção dentro do movimento negro na luta que o povo negro destacou por melhores condições de trabalho. Certo. Deise, fala um pouco da sua secretaria. O que cuida a Secretaria de Políticas Sociais na Contraf? Qual é a área de responsabilidade? Essa mesa de igualdade de oportunidades, por exemplo, a mesa temática na FENABAN está na responsabilidade da sua secretaria, certo? Então, todos esses temas estão dentro da tua área de atuação. Fala um pouco e também fala para a gente o que é o primeiro Fórum Nacional, a Invisibilidade Negra no Sistema Financeiro. O que é esse fórum? Onde é que vai acontecer? O que vai discutir, né? Bom, a Contraf, então, ela tem uma comissão que chama Comissão de Gênero, Raça, Orientação Sexual e que também agrega as pessoas com deficiência, né, que tem como função a gente debater e também combater todas as formas de discriminação. E quem participa dessa comissão? Quem é que vem? Essa comissão ela é formada pelas federações e sindicatos de todo o Brasil. E também por pessoas que militam ou que militam direto ou indiretamente nos temas, né? Mas que se propõem, então, a mudar essa realidade. Então, é um debate que as pessoas falam, mas essa é uma demanda sindical? Essa deve ser uma demanda sindical? O que isso tem a ver com a categoria bancária? Bom, porque a gente acredita num projeto de sociedade, né, mais amplo, inclusivo, democrático, né, também a gente entende que o papel do dirigente sindical é combater todas as formas de opressões, de opressão e de discriminação. Isso tem um reflexo no local de trabalho, no mercado de trabalho grande, né? Exato. Diferença salarial. Se tem um branco e um negro fazendo lá o mesmo serviço e tem um está ganhando 84% do que o outro ganha, só porque ele é branco e o outro é negro, né? Eu digo, só porque o negro está ganhando menos que o branco, exercendo o mesmo papel, alguém está se apropriando desse valor, Exatamente. desse dinheiro que deveria ir para a classe trabalhadora, está ficando com quem, né? Está ficando com o patrão esse dinheiro, né? Em vez de maneira geral, a classe trabalhadora está perdendo dinheiro, né? Mulheres que têm uma diferença salarial em relação aos homens, quer dizer, os empresários estão ficando com essa diferença, em vez de pagar. E se a gente aceitar esse tipo de discriminação, a gente vai viver sempre num país e numa sociedade injusta, né? Nós já vimos alguns estudos, inclusive foi apresentado em conferência nacional desse ano, né, de um professor, o Pedro Chadravian, que mostrou, né, um economista que mostrou que o racismo, ele tem essa função mesmo que você disse, né? Ele é economicamente interessante, né, para deter riqueza, ele explica boa parte das desigualdades, né? Tanto a questão racial como a questão de gênero, a gente costuma dizer que são eixos estruturantes da discriminação, né? E isso impacta na vida, né, do trabalhador, né? E isso representa também mais lucro, né, mais concentração de renda, mas também compromete uma coisa que acho que é muito importante e valiosa para nós, que é a democracia, né? Então, assim, na medida que esses grupos estão excluídos, né, do mercado de trabalho, por exemplo, hoje nós podemos dizer que a população negra ela está excluída, né, dos bancos, do setor financeiro. E esse é o motivo, Gilvândia, que a gente organizou, então, o primeiro Fórum Nacional que vai discutir a invisibilidade negra no setor financeiro, né? Como você disse, marcado para os dias 28 e 29 em Salvador também, a escolha da cidade foi uma escolha simbólica, né? Em um dos estados onde a discriminação... Não é porque tem praia, mar, essas coisas... Não, acarajé, água de coco... Esse vai ser, né, assim, reunir ali dirigentes sindicais, primeiro, né, o público-alvo, são os dirigentes sindicais de todo o Brasil, mas a gente também está convidando estudantes, pesquisadores,
e movimento social para fazer esse debate com a gente. A gente quer potencializar todas as ações, né, que visam, então, a romper com a discriminação. Então, nós vamos ter, nesse momento, pretendemos fazer uma análise de conjuntura né, política das relações raciais no Brasil, também falar do Estatuto, né, da Igualdade Racial e trazer parlamentares para dizer quais as ações que estão sendo feitas. Deise, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente vai voltar. Então, só para lembrar, a escolha do Fórum da Invisibilidade Negra acontecer na Bahia, porque acho que 80% da população de Salvador é negra, né? E, inclusive, nos bancos, a diferença é muito grande, porque também, mesmo na Bahia, que tem 80% da população negra, quando você vai olhar dentro dos bancos, é o inverso, né? Você vai encontrar pouquíssimos negros. Eu lembro quando a gente fez a pesquisa Rostos dos Bancários, inclusive era uma capital em que tinha uma presença, às vezes, menor de negros do que nas outras capitais, mostrando diretamente essa discriminação. Então a gente volta já, depois do intervalo. Muito bem, então a gente está de volta aqui no Momento Bancário e Debate, falando da questão racial, os reflexos disso no mercado de trabalho, e a gente vê que os negros são apenas 35% da PEA, a presença de negros em banco é de apenas 19%, sendo que o Júlio estava explicando aqui que nesses 19% você tem talvez 3% de pessoas com a pele preta, né? Isso. E muitos pardos, declarados pardos. Então, você não sabe exatamente se são 19% de negros mesmo, provavelmente um número bem menor. E que eles estão uma presença pequena nos cargos de direção, de superintendência, de supervisores, gerências, enfim, e com diferenças salariais. Comparando, quando você olha o homem negro e o homem branco no banco, o negro recebe apenas 84% do salário que recebe o homem branco. Mas quando você olha o salário da mulher, essa diferença, da mulher negra, a diferença é ainda pior, né? Tem casos de chegar a 68%. Ela recebe só 68% do que recebe um homem branco. Então, assim, isso não tem o menor justificativa, o menor cabimento. Nós, né, temos que nos organizar para acabar com essas diferenças, discriminação, esse preconceito. E a Deise, que é secretária de Políticas Sociais da CONTRAF, a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, que organiza os bancários no Brasil inteiro, está organizando o primeiro fórum nacional, que é a invisibilidade negra no sistema financeiro, que vai ocorrer na Bahia, em Salvador, que é um estado e uma cidade que a população é majoritariamente negra, que tem uma herança, né, das crenças, né, de toda a cultura negra, e que é um lugar bem adequado para fazer esse debate, levando aí dirigentes sindicais do Brasil inteiro para ajudar a organizar como é que a gente melhora a situação dos negros no mercado de trabalho bancário. Enfim, Deise estava falando para a gente dessa programação. O que vai discutir nesses 2 dias de fórum, o que é o debate? Então, a gente pretende trazer um panorama, né? Então, trazendo pessoas e palestrantes que coloquem, né, a situação do negro no mercado de trabalho no geral, né, os problemas, enfim, o preconceito de como ele se manifesta também. Além disso, a gente pretende trazer uma reflexão sobre o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto foi aprovado, certo? Foi. Acho que o ano passado, quando foi? Foi no ano passado. 2010, né? Isso. E vocês consideram o Estatuto um avanço?
É engraçado porque há uma polêmica muito grande em torno disso. A gente ouve muito as duas versões, né? Um setor importante diz que, né, houve avanço, claro, se você considerar que você partiu de uma situação onde a gente não tinha nada disso. Outros dizem que o estatuto, né, para sua versão original, perdeu muito dos direitos e conquistas importantes, mas de qualquer forma, eu acho que é um referencial muito importante, sim, acho que a gente tem que se respaldar nele, né, e ampliá-lo, né, então potencializar, né, eu acho que o mais difícil de tudo não foi construir esse estatuto, mas sim potencializar o que já tem, né, de aprovado. E o fórum vai discutir propostas para a mesa temática de igualdade de oportunidades? Sim. No segundo dia, né, nós vamos ter como principal mesa justamente a experiência da categoria bancária no combate às discriminações. Então, para essa mesa, a gente está esperando inclusive a presença dos bancos, estamos, né, chamando a FEBRABAN, né, para falar também, porque a FEBRABAN coordenou o mapa da diversidade, né, lembrando que foi sob pressão dos movimentos, da Contraf, mas enfim, a FEBRABAN coordenou esse processo, né, do mapa da diversidade, né, a partir dessa atividade, desses movimentos todos. Né, estamos chamando, então assim, nós vamos falar também a nossa versão, né, dos movimentos, né, dos sindicatos, né, e também nós vamos refletir, então, quais as ações futuras. Então, tem uma parte do evento que acho que é muito importante, que trata dos desafios, né? Nós vamos trazer o Diese, que vai falar e vai lançar um estudo feito com a OIT, né, que fala das cláusulas em convenções coletivas relativo a gênero e raça. Está previsto esse debate, mas e por último a gente quer tirar uma carta compromisso das entidades, que seriam os desafios, né, de como é que a gente vai, a partir daí, envolver as pessoas, né, e dirigentes, enfim, movimentos sociais, né, para a gente reverter essa realidade, né, para a gente mudar, transformar essa realidade de exclusão da população negra nos bancos. Né. Certo. Tem um dado aqui, uma pesquisa que foi feita pela FGV, e ela diz o seguinte, que desemprego é maior em cidades com mais negros. Por exemplo, Salvador, que é um exemplo que a gente estava falando aqui, Salvador tem uma taxa de desemprego de 14,2%, e em Porto Alegre ela chega a 6,8%. Você acha que está relacionado? O estudo não detectou, porque ele não se propôs a levantar se estava necessariamente relacionado à discriminação racial. Mas o que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês? Olha, a minha opinião é a seguinte, Gilvândia. Principalmente na cidade onde nós temos uma concentração maior de negros, isso sempre é colocado pela companheira Deise e outras pessoas também, existe uma cultura da pessoa querer manter os privilégios. Então, infelizmente, muitas pessoas que vivem já na cultura do privilégio de terem muito, eles não querem nem um pouco compartilhar com aqueles que não têm. Então, a desigualdade de oportunidades, ela acaba sendo de uma forma mais acentuada, porque as pessoas negras acabam sendo, muitas vezes, tendo uma situação muito aquém das demais pessoas da população. E elas não conseguem superar o efeito bolha que é criado por essa sociedade nessas regiões. Você, Deise, acha o quê? Olha, primeiro que hoje você pensar que a cor da pele pode determinar a sua participação ou não, né, de você entrar ou não no mercado de trabalho, independente das suas competências, ainda é uma realidade muito triste, né, de você saber que você já sai em desvantagem, né, uma pessoa negra, por exemplo, então em relação a mim, que sou branca, eu sei que então, né, na disputa numa vaga, né, por mais competente que a pessoa seja, eu teria o privilégio da vaga por ser branca. Então, eu acho que, por isso eu acho importante a gente trazer brancos e negros para fazer esse debate, né? Porque eu acho que a gente também tem que se incomodar com o privilégio de ser branco numa sociedade racista, né? E nós temos que começar a discutir, a pensar do ponto de vista da branquitude, né? Porque se a gente olha para a categoria, Gilvândia, a gente fala só dos 19% dos negros, mas a gente não fala dos 81% dos não negros, né? Não negros, ressoma 81%. Eu costumo dizer que existe aí uma cota, os bancos não gostam de falar em cota, mas já existe uma cota historicamente implantada que é do monopólio
que é da participação da população branca. Agora, isso é culpa dos brancos? Não, não se trata de culpar os brancos por ocupar esse espaço, mas a gente tem que refletir e se colocar e pensar, né, nesse ambiente, né, um ambiente diverso, um ambiente democrático, o quanto não é justo as pessoas não terem acesso ao emprego por conta da cor da pele. Que a cor da pele vai determinar qual é o seu lugar na sociedade, por mais competente ou por mais... enfim, por mais que você tenha investido na sua carreira, né? Claro, acho que todo mundo tem informação, todo mundo que tem militância, né, que quer transformar, quer ver num mundo melhor, tem que ajudar nessa luta de combate a qualquer tipo de discriminação, né? E independente se o dirigente sindical, se o militante é branco ou negro, ele tem que estar na luta, né? Se é homem, se é mulher, ele tem que estar na luta. Porque senão seria contraditório com aquilo que a gente faz nos sindicatos, que é buscar distribuir renda, que é buscar melhorar a vida dos trabalhadores. Agora, não dá para achar que os trabalhadores são todos iguais. O negro está ganhando menos, a mulher está ganhando menos ainda, né? O negro não consegue entrar no mercado de trabalho, ou pelo menos tem pouco acesso ao mercado de trabalho formal, mais estruturado, portanto deve estar nas situações mais degradantes, mais precarizadas. E quando a gente vê, mesmo que a gente vê dentro dos bancos, onde estão os negros, a gente, a área que está sendo transformada agora, mas é uma área de compensação, que era uma área escondida, que era uma área que tinha uma presença muito grande de negros. Então a gente via essa diferença também. E eu acho que quando a empresa paga menos para um negro, menos para uma mulher, e quando a gente aceita isso, a gente está dizendo o seguinte: eles estão ganhando mais. E a sociedade e os trabalhadores estão perdendo, entendeu? Deixando de ganhar mais, deixando de distribuir mais, de ter mais qualidade de vida nas famílias. E eu acredito que esse estudo, ele mostra que tem o fato, né, não diz por que as origens, mas ele mostra também que não tem nada a ver com a escolaridade, porque quando eles comparam o grau de escolaridade, o negro, não é que o negro tem um grau de escolaridade menor. Então, mesmo nesse estudo, ele está mostrando o seguinte, que é uma coisa a se investigar, mas pelo que a gente vê na sociedade, com certeza isso tem alguma relação com esse preconceito. Eu diria que tem relação, tanto que quando a gente vê a presença de negros nos bancos, e vai olhar a presença de negros nos bancos em Salvador, você vê que ela é menor, às vezes, do que outros estados que a população não é majoritariamente negra. Isso quer dizer que realmente é uma discriminação, a seleção que é feita, privilegiando trazer o branco e não o negro, né, em prejuízo da entrada, né, do acesso ao negro nesse mercado de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que continuar lutando mesmo para que todos tenham igualdade de oportunidades, que é esse, acho que, o nosso grande lema, e a igualdade de oportunidades. Júlio. Fazer uma fala, nós visitamos sempre muitas agências, né, e também concentrações na nossa atividade sindical. E é visível, Juvândia, o preconceito institucionalizado que é colocado por muitas empresas. Porque muitas vezes nós conversamos com gerentes que têm condições de contratarem funcionários e o que ele especifica é o seguinte: nós não vamos contratar pessoas negras porque muitas vezes o cliente não se sentirá bem em ser atendido por uma pessoa negra. Então ele mostra bem que tem um problema que vem da pessoa, que é aquela pessoa que está contratando, e um outro que vem da própria empresa. Então, muitas vezes, muito bem você colocou na questão da compensação, que constavam mais pessoas negras, é porque a compensação é um trabalho que pode ser feito à noite, ninguém visualiza quem trabalha naquele setor, então muitas vezes esse problema se agrava, né? Então é preciso superar todo esse bloqueio. Eu diria que isso também é um problema que precisa, a gente trabalha sempre tentando desconstruir esses conceitos. Preconceito é isso, né? Então você precisa desconstruir e mostrar e valorizar outros conceitos como o respeito ao ser humano, independente, né, do seu credo religioso, da sua cor, né, do gênero. Então a gente precisa valorizar isso, a solidariedade, o respeito, a fraternidade, né, o amor, como você falou. Acho que são esses os conceitos que a gente tem que colocar em primeiro lugar, valorizar, que isso tudo é muito mais importante, né? Somos todos iguais aí, né? Diz que caixão não tem gaveta, né? Não leva nada, enfim. E a gente tem que mudar essa visão de mundo
mudar esses conceitos, esses pré-conceitos, né? Estabelecer outros conceitos que são muito mais justos, mais agradáveis, mais, que são mais, eu diria, pertinentes. E eu acho que é um pouco esse nosso trabalho. Parabéns a vocês aí pela militância no tema, né? Espero que o fórum tenha um bom resultado, ótimos debates, tenha um excelente trabalho, né? E que vocês tragam aí para a categoria, para a nossa luta, para a nossa militância, muitas propostas para a gente tocar no próximo período. Queria agradecer a presença e passar para vocês fazerem uma breve saudação para os bancários e bancárias que estão nos assistindo agora. Eu quero agradecer, Giovande, o convite pela participação nesse programa, desejar um axé a todos os bancários e bancárias e estamos aí firmes e fortes nessa luta em prol da igualdade de oportunidades. E o Sindicato dos Bancários tem um coletivo, que é um coletivo de combate ao racismo, e todos os bancários e bancárias que tiverem questões a serem superadas nesse intuito, nos procurem, que nós estaremos à disposição para darmos suportes também nessa área. Quiser contribuir também, né? Contribuir, mandar sim. propostas. Estamos à disposição. Nosso muito obrigado. Deise. Eu quero parabenizar também mais uma vez por esse espaço de reflexão, porque acho que é assim que a gente consegue avançar. Então, os bancários e bancárias que estamos assistindo, né, e que a quebra de preconceito tem a ver com uma questão, né, cultural, histórica, né, então a gente tem que rever conceitos também. Então, e a gente só consegue fazer isso refletindo, pensando, trocando ideias, né? Então, acho que esse espaço é muito importante por isso, né? E a gente espera a participação também dos bancários e das bancárias por diversas formas, né? Na participação no coletivo, né? Mandando e-mail, enfim, procurando seu sindicato para refletir sobre o assunto. E para finalizar, eu acho que assim, não há democracia enquanto houver discriminação, né? E não vai haver desenvolvimento social enquanto houver desigualdade. Então, essa é a nossa grande missão, né? E talvez a principal tarefa enquanto dirigente sindical. Gente, um grande abraço a todos. Estamos encerrando aqui o Momento Bancário em Debate. Até a próxima semana. Espero vocês.